Om Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta e todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas Escrituras. Eles estão de acordo com as Escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Ora, seguindo então para o verso 120. O corpo causal. Além destas três qualidades, existe o indiferenciado, o avyaktam, o não manifesto, onde os três gunas permanecem em estado germinativo antes da criação. Essa é a causa destes dois corpos. Susupti, sono profundo, sem sonho, é o estado do corpo causal. Neste estado, o intelecto permanece no sono. É uma forma de dizer que não está visível. Em sono profundo, sem sonhos, não existe cognição de qualquer espécie. Exatamente. Mas a mente continua a existir na sua forma sutil, como uma semente. A prova disto pode ser encontrada na experiência de todos. Aquela mente, quando acorda, ainda lembra: eu não sabia nada. O não-self, eu, o que é chamado o eu, né? O corpo, os órgãos, os pranas, a mente, o ego, todas as modificações e os objetos sensoriais, todo o prazer e sofrimento, os 5 elementos, todo o universo e avyaktam, o não manifesto, todos estes são o não-eu. Ficou claro? É tudo Maya, desde avyaktam até ao corpo individual. É irreal e não eu. Saibam que isto é como a água numa miragem. E como a água numa miragem é um ótimo exemplo, porque a água, com uma miragem, ela é vista, é reconhecida, para todos os efeitos está ali, no entanto não tem qualquer substância. Agora vem o self, o eu real. Agora falarei acerca da real natureza do teu self real. Self como o eu. Eu deixei este termo porque ele é bastante utilizado e já conhecido. Sabendo dela, nos tornamos livres de toda a escravidão e desfrutamos do estado de isolamento, de estar só, da unidade. Então, quando se fala em estado de isolamento, estar só, para um momento comum pode ser algo bem depressivo, não é? A solitude é igual à depressão. No entanto, enquanto há dualidade, há sofrimento. Estar só significa o fim da dualidade. Só existe o eu. E isso é plenitude, não é depressão. Não tem nada a ver com a depressão.
Enquanto há dois, enquanto eu não tenho como estar só, enquanto existe algo, alguém além de mim, a dualidade persiste, o sofrimento persiste. Então, estar só é estar uno. Existe o uno autoexistente, eterno, que é a base de toda a crença que eu sou, porque ele é identidade pura. Plenitude é identidade pura. E que é testemunha dos três estados de consciência: Jagrat, acordado, Swapna, sonho, e Susupti, sono profundo. E que é separado das 5 camadas. Então, a identidade, o eu, é anterior a todas essas aparentes miragens, aparentes manifestações. É o que lá estava já e o que permanecerá. Autoexistente. Não tem nada que o crie, que o sustente. Não é? Ele se sustenta, ele existe por si mesmo. Eterno, está além do tempo, não que seja que dura o tempo todo, mas está além do espaço-tempo. E que é a base da crença que eu sou, mais uma vez. Ele é base porque ele é existência pura. O eu tem a ver com existência. E o self é existência pura, existência total, plenitude, alegria, bem-aventurança. Tudo sinónimos da mesma coisa, da mesma realidade última. Que sabe de tudo nos 3 estados, Jagrat, Swapna e Susupti. Que conhece o intelecto e as suas ações, que está presente e quando está presente e quando está ausente. Que sabe de tudo nos 3 estados, não é? Isto pode ser interpretado no sentido de que tem o conhecimento de tudo. Primeiro, não há nada para saber. Ponto número 1, porque não existe. Mas ele é o observador, a testemunha de tudo. Não estamos a falar em termos de mente. Isto é importante ser esclarecido. A mente retém memória. Então, é só para ter cuidado com esta interpretação, porque isto vai muito além daquilo que dá para entender da frase. E eu também não me vou alargar muito, mas só para deixar esse... Que tudo vê, mas a quem ninguém vê. Que ilumina o intelecto, mas que nada o pode iluminar. Não tem nada antes dele. Ele é a fonte de tudo e fonte de toda a luz. E que a tudo vê, pois é o que está antes de tudo, mas a quem ninguém vê, porque este alguém que poderia ver já está além e não há quem do self real. Então já é parte da ilusão. Que permeia todo o universo. Só ele existe. Mas que nada o pode permear. Que ao brilhar, tudo brilha depois dele. Pois sem ele, nada existe. Que tudo sabe, do corpo ao ego, mas de quem nada se sabe. Pois não dá para conhecer através do ego, do corpo, dos sentidos, da mente. Este é o Atman, indivisível. Não tem como dividir porque ele não tem partes. Eterno, além do tempo, né? Além do tempo. E dentro do tempo, infinito, né? Conhecimento de bem-aventurança, sempre uniforme. Sempre uniforme. Entendido no entendimento apenas. E que através do seu engajamento todos os sentidos e órgãos trabalham. Só com o seu toque, com a sua presença, é que eles trabalham e não só é que eles existem. Como uma miragem, claro. Aqui, nesta caverna do coração, mas não em todos os corações, no coração daquele estabelecido na qualidade de sattva, naquele coração apenas, tal sol brilha no céu, mora o Atman.
Nos outros corações é a sombra do Atman apenas, como foi referido lá atrás. Não é? Vou ler de novo. Aqui, nesta caverna do coração, que não é bem o chakra cardíaco, é algo um pouquinho diferente, mas perto. No coração daquele estabelecido na qualidade de sattva, que é a qualidade, é o que dá a permeabilidade, naquele coração apenas, tal sol brilha no céu, brilha aceso sem nenhuma nuvem na frente, sem rajas ou tamas, sem nenhuma distorção e podendo transparecer as suas qualidades através daquele coração. Não é? Ele é o conhecedor do self, da mente e das suas transformações, do corpo, dos sentidos, dos pranas e de suas ações. Tal como o fogo no ferro, ele trabalha em todos estes e não passa por nenhuma mudança. Tal como o fogo trabalha ao ferro, o dissolve, purifica, molda, mas o fogo continua o fogo sem nenhuma alteração. Assim o Atman também influencia e trabalha através desse coração puro, ainda assim permanece intocado. Ele nunca nasce, nunca morre. Ele nem aumenta, nem diminui. É total. Nem muda. Não tem nenhuma modificação. Ele é eterno. Mesmo quando o corpo se dissolve, ele permanece como o céu após um vaso quebrado. Então, este é um exemplo. Quebrou um vaso, o céu está na mesma. Assim, o corpo morre, o céu permanece inalterado. Além de todas as transformações da natureza, a inteligência pura é a sua natureza. Isto, né, se fôssemos comparar as modificações, o que é observado na natureza, o que seria equivalente no sentido como o melhor de, não é? Então, no caso da inteligência pura é a sua natureza. Além de todas as especificações, tal é o Paramatman, que brilha como a testemunha em Jagrat, Swapna e Susupti. Ele está brilhando em todos os estados. E o mais próximo de contemplar é Susupti. Não é? Eu sou Ele. Conhece isto pela purificação do teu coração. Sendo este o propósito, não é? Pela mente controlada. Conhece o teu próprio self. Nascimento e morte são as ondas desse oceano sem costa. Atravessam em segurança, permanece no teu estado real como Brahman. E nascimento e morte são episódios como acordar e dormir. Aparentes episódios. Mas, da mesma forma como entre o acordar e o dormir, a experiência individual continua, quer seja em sonho, quer seja existindo em sono profundo, ainda existindo. Então são pequenos episódios, são pequenos fechos e aberturas de atos na mesma história daquele indivíduo. Da mesma forma que alguém se deita, dorme e acorda para uma outra realidade e continua a sua experiência individual, também a morte e o nascimento a mesma coisa. Do plano físico para planos mais sutis, continua a experiência individual. Ininterruptamente, até ao despertar. Até terminar, não é? Porque, no fundo, diz-se que o ser passa por uma sucessão de mortes e nascimentos e tem que voltar aqui até descobrir o propósito de porque é que ele está aqui. Mas o aqui é sempre onde ele se encontra. E ele não volta para aqui, ele está sempre aqui. Sempre aqui no sentido,
terminou o corpo físico, passou por o corpo mais sutil e vai experimentar planos mais sutis. Até que ponto é que eles são aparentemente mais sutis ou não? Isso aí já é um outro assunto. Tanto que em sonho, embora seja em comparação algo mais sutil, na experiência direta e na prática, é algo tão grosseiro como aqui. Existe a percepção da fisicalidade, tudo isso igual. Então, quando se divide este plano com os outros planos, é meio relativo. É meio relativo tudo isso, porque é apenas uma continuidade. Tal como no que chamas agora estado desperto, termina quando entras no sono, mas fechas os olhos para uma coisa e os teus olhos abrem-se para uma outra. Ainda da mesma forma, morte e nascimento, que não está confinada apenas a esta experiência, é uma experiência maior, aparentemente maior, não é? Mas a mesma experiência da consciência individual. Então, vou voltar a ler o 136. Eu sou ele. Conhece isto pela purificação do teu coração. Não é? Então, tem muita ideia pela imaturidade que vou forçar certas práticas espirituais, espremer, estimular a Kundalini para ela subir e não sei o quê. E tudo isso é imaturidade, porque a purificação é a maior parte do trabalho. A purificação. Porque quando essa purificação estiver feita, o resto acontece. Mas isso agora é um pouco desviar do assunto, não é? Mas conhece isto pela purificação do teu coração. E quando fala de purificação do coração, podemos ir diretamente ao que está assim por trás, os valores que assistem, que estão por detrás desses olhos, dessa visão de vida. Os valores. Desde os valores mundanos mais baixos até aos mais elevados espirituais. Quando o teu coração se pautar pelos mais elevados apenas, pela mente controlada, conhece o teu próprio self. A mente deve estar sob controle, no sentido de não deixar que ela se movimente para nenhum lado, que permaneça ali, quieta, absorta. E para isso, medos, apegos, cobiças, aversões, tudo isso deve ter sido limpo, purificado. Esta é a escravidão do indivíduo. Tomar o não-self pelo self. Dessa escravidão vem o nascimento, morte e a míriade de diferentes tipos de sofrimento devido à ignorância. A ignorância pela qual tomamos este corpo irreal por um corpo real e o nutrimos e o tentamos preservar através dos objetos dos sentidos, tal como a lagarta de seda tenta preservar seu casulo. Isto é muito importante, não é? Esta é a escravidão do indivíduo, tomar o não-self, o complexo corpo-mente, pelo self. Dessa escravidão, dessa crença, vem o nascimento e a morte, que pertencem ao domínio do complexo corpo-mente, do indivíduo. Vem o nascimento, a morte e a míriade de diferentes tipos de sofrimentos devido à ignorância. A ignorância permite a superimposição de todos estes fenómenos na pureza, clareza, unicidade do Atman, do Self real, de quem és. A ignorância pela qual tomamos este corpo irreal por um corpo real faz com que nasça a necessidade de o nutrir, conferindo-lhe realidade,
e o tentar preservar através dos objetos dos sentidos. Tanto a preocupação, o medo da morte e todos os investimentos para preservar esta estrutura. Coberto por tamas, o tolo, que pela escuridão não tem discriminação entre o que é real e o que não é, está coberto por tamas e por isso é tolo. Tolo no sentido aquele que não sabe, não é? Que é ingênuo, que não percebe porque não tem discriminação. Pensa que aquilo que não é, é, tal como tomamos a corda pela serpente. Diferentes tipos de perturbação emergem, por isso, tomar o real pelo real, isso é escravidão. Então, da mesma forma que aquele que vê uma serpente numa cobra, daí se levanta um monte, a multiplicação dessa ignorância, que é o medo, o pânico, a agressividade ou a fuga. Muitas coisas se multiplicam, acontecem por causa desse equívoco primário de achar que ali é uma serpente que está e não ver que é uma cobra. Da mesma forma, quando tomas esse corpo por real, depois tem todas as multiplicações de consequências dessa crença. Aquele indivisível conhecimento eterno que é cheio de infinita glória é velado pela qualidade de tamas, como o dragão engole o sol. O dragão engole o sol no sentido, né? Se o dragão está próximo de ti, o sol desaparece atrás dele. Talvez tenha alguma outra analogia aqui que eu desconheça do dragão e o sol, mas isso é irrelevante para agora, não é? Mas é assim que funciona. O tamas, como as nuvens escuras que tampam todo o céu, o sol continua brilhando atrás delas, mas não se vê, fica tudo escuro. Quando o puro e resplandecente Atman é coberto por tamas, aparentemente, quando aquela luz é levada, estando iludido, o tolo toma o corpo pelo self. Isto sou eu. Self-identidade, corpo, não é? Toma um pelo outro. Depois disso acontecer, surge o desejo, a raiva. A raiva surge quando a gratificação ou possível gratificação sensorial dos prazeres é interrompida ou obstruída de alguma forma, ou ameaçada. Depois rajas, cujo nome é espalhar por todo o lado, ou seja, estava a faltar a palavra. Mas é descentralizar em todas as direções, não é? Porque ela falta constância também e foco, óbvio. Esta força descentralizadora surge e traz o sofrimento, não é? Porque toda essa força tem a ver com a busca pela felicidade. Sendo que a felicidade está antes dessa força e não depois, ou seja, ela é a origem e não o resultado, o fruto de qualquer ação ou investimento, de qualquer mudança nas circunstâncias, então toda ela está fadada a falhar. Logo, não é? Traz o sofrimento. Quando o Atman se encontra nessa condição, o tolo está na boca do grande crocodilo da ilusão. No oceano sem costa do mundo, onde os objetos sensoriais são a água, que é tudo veneno. Primeiro afunda e depois emerge, ele é cheio de ignorância e sofre. Como uma bola de squash, aquele ser, ele não vê que existe a raquete atrás dele e existe a parede na frente dele. Só se vê atirado para todo o lado e pancada de um lado, pancada do outro. Não tem visão mais nenhuma de mais nada. E na boca do grande crocodilo da ilusão, o exemplo é muito bom. Porquê? Porque um crocodilo, ele não prende apenas, porque ele não mastiga as suas presas, não é? Ele pega, ele retorce, bate, remexe para rasgar,
para conseguir depois engolir. Então ele faz uma série de movimentos bem bruscos de um lado para o outro para conseguir preparar a sua presa para a refeição. E é mais ou menos o que a vida, com os seus diferentes impactos, impressões, faz com o indivíduo, não lhe dando tempo para ele questionar tudo aquilo, estando demasiado ocupado com as impressões, com os acontecimentos que o entretêm, que o... Falta uma palavra. Bom, mas deu para entender. No oceano sem costa do mundo, ou seja, ele não vai para lado nenhum, não tem saída. Onde os objetos sensoriais são a água e é tudo veneno. Qualquer um deles é morte, é morte, é morte. E eles compõem esse oceano de ilusão que não tem margem, ou seja, nades para onde nadares não vai chegar no fim. O fim é pelo despertar. O sol cria a nuvem e depois a nuvem encobre o sol. Assim o egoísmo emerge do Atman e também o encobre. Tal como no dia, quando as nuvens escondem o sol e fica escuro, e surge um vento frio e pesado e torna tudo pior, assim o tolo que está coberto de tamas, esta qualidade de descentralização, rajas, se torna a causa de vários sofrimentos. Ele está coberto de tamas, em tamas tem rajas, não é? Como foi explicado anteriormente. E a história, não é? Das nuvens que escondem o sol para aquilo que está abaixo das nuvens, não para aquilo que está acima das nuvens, da mesma forma. Encobre o sol, o Atman, do indivíduo para as circunstâncias. Anterior ao indivíduo, tudo brilha lá da mesma forma. Com estas duas forças, rajas e tamas, vem a escravidão ao indivíduo, iludido por pensar que este corpo é o self, o tolo vagueia. Vagueia por todos os lugares que ele imagina, ou são imaginados por ele ou para ele, no estado esperto, de sonho, acordado, morte, nascimento, esta esfera, aquela esfera, este plano, o outro plano, vagueia de um lado para o outro, nesta circunstância, naquela circunstância, completamente iludido, achando que é o corpo. Tomando este mundo por uma árvore, a semente desta árvore do mundo é tamas. A ideia do self como corpo é o broto da semente da árvore. Apego é o galho. As ações são a água, alimentam a árvore. Os pranas, o tronco, que é o alimento mais sutil para tudo isso. Não é? Os diferentes sentidos são os diferentes galhos, as diferentes ramificações. Os objetos sensoriais são as flores. Esta analogia está muito boa. A dor é o fruto. E a alma humana é o pássaro que vive nesta árvore e que come os frutos dos variados sofrimentos das mais variadas ações. Mas ele é separado dessa árvore, não tem nada a ver com essa árvore. Natureza da escravidão. A ignorância é a raiz da escravidão, a ignorância acerca do teu eu real. Não é um saber da realização mesmo. Mas sem princípio ou fim. Nascimento, morte, mal-estar, doença, velhice, dor. A ignorância cria todos estes para aquele que desfruta, para o ego. Não é? Então, a ignorância é a raiz da escravidão. A ignorância acerca do eu real.
Ela é natural, mas sem princípio ou fim. Aquilo que não existe não pode ter um princípio, nem pode ter um fim. Lembrem-se, é uma miragem. A gente pode dizer, a miragem começou agora. Mas se ela não existe, não tem propriedade, também não podemos dizer que começou. E não podemos negar que começou. Isso também não podemos dizer. Isso não podemos dizer que terminou. Se ela nunca existiu, nunca terminou. Mas, por outro lado, não podemos dizer que ela não estava lá. Não é? E a ignorância, aquela ignorância, cria todos estes para aquele que desfruta, o ego, que é o que nasce daquela ignorância. Sendo aquela ignorância a semente, aí nasce o ego e é para ele todas estas modificações aparentes, todas estas miragens. Miragens é um ótimo exemplo. Muito bem, então antes de passar para o outro, vamos dar uma pausa e começamos num outro vídeo. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti